Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Agora o Bitcoin cotado a 7.568 dólares. Um sinal que o rompimento ele aconteceu, a gente teve um fechamento com preço acima dos 7.500 e agora estamos consolidando nessa zona. Antes de falar um pouquinho do curto prazo, eu quero mostrar para vocês qual que vai ser a minha estratégia para as próximas semanas, para os próximos dias a partir daqui. E falar um pouquinho, além da análise técnica, também na análise de sentimento, tá? Então, antes de começar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar suas dúvidas, sugestões ou críticas, que eu vou responder o mais rápido possível. Então, vamos lá. O primeiro gráfico que eu quero olhar aqui no Bitcoin é o gráfico no 4 horas. E como que vai ser a minha estratégia nesse gráfico? No 4 horas, a primeira coisa que eu fico preocupado quando eu olho é a tendência, né? Se a tendência está uma tendência de baixa, com os indicadores vermelhos aqui, eu já fico olhando para vendas. Se está verdinho, eu já fico olhando para compra. E é por isso que nas últimas semanas, mesmo a gente ficando nessa indecisão, eu estava confiante que o Bitcoin continuava em tendência de alta e que enquanto a gente não perdesse o grande suporte em 6.600, a perspectiva era boa, né? Então, a gente estava correto nesse triângulo, conseguiu romper para cima e agora, né? O que a gente tem que fazer? Primeiramente, a gente não tem que tentar adivinhar o topo. Ou seja, eu não vendi meus bitcoins aqui agora e não pretendo vender nas próximas horas, tá bom? Por quê? Porque, como eu já falei em outro vídeo aqui da minha estratégia, para eu vender, eu tenho que entender algumas coisas. Eu tenho que entender que muita gente comprou errado, tenho que entender que o sentimento do mercado mudou para um mercado de medo, para um mercado ganancioso, né? Para um mercado onde as pessoas estão achando que o Bitcoin vai voltar e romper os 20 mil dólares. Então, eu preciso, tanto tecnicamente quanto numa análise de sentimento, enxergar isso. E não é o que eu encontro nesse rompimento, tá? No caso, o que eu vejo aqui é um rompimento com muita gente comprando, mas como eu já disse, isso para mim foi um volume de rompimento. A gente precisava de volume para romper essas regiões aqui e foi o que aconteceu. E esse volume dá suporte para a nossa tendência. Se eu voltar um pouquinho aqui no passado, nós vamos ter vários exemplos, na última tendência que a gente teve, de grandes volumes de rompimento, que eram volumes importantes. A gente teve, por exemplo, aqui no dia 8 de janeiro, a gente teve outro aqui, foi essa região, a gente teve outro lá no dia 17, que foi um rompimento importante, e por aí vai. E quando que a gente começa a ter volumes preocupantes e que deixam a tendência não tão forte? É quando a gente vê que muita gente está comprando depois da festa. São esses volumes aqui. Para mim, o primeiro volume que eu fiquei preocupado mesmo foi esse volume aqui, quando a gente teve muita compra acima dos 9.500 dólares, tá? Então, a partir daqui, eu já comecei a ficar preocupado com a tendência e comecei a realizar os meus bitcoins, tá? Vocês podem ver que, coincidentemente ou não, o ponto onde teve mais compra foi justamente o topo, esse topinho aqui, olha só. Interessante, né? Que foi lá em 10.500 dólares. Então, investidores, no momento eu enxergo esse nosso rompimento aqui como um rompimento bem parecido com esses que a gente teve no passado, olha só. São rompimentos com volume e que podem gerar correções sim, mas que não são pontos de preocupação para a gente quando a gente olha a tendência no longo prazo, tá? Você vai falar, Pablo, mas por que esses volumes aqui eram volumes de rompimento? A gente pode olhar no curto prazo aqui, alguns padrões gráficos importantes que tivemos nesse rompimento e não tivemos tanto aqui, mas também, se a gente olhar para o passado, a gente pode lembrar que a região dos 9.400, a região dos 9.000, era uma região de extrema resistência, né? Então, esses rompimentos aqui no começo eram rompimentos importantes, rompimentos que não estavam tão preocupantes com o preço por causa do passado também. E é justamente isso que a gente vai analisar agora, quando a gente pegar essa nossa última tendência de baixa que a gente teve até os 3.600 e a nossa recuperação, tá bom? No momento, o que eu vejo? A gente tem sim um ponto de resistência entre 700 e 8.000 e que precisa ser rompido. Para quem não viu uma análise do diário, vale a pena voltar no vídeo mais cedo, tá bom? Então, nesse momento, eu quero ver sim um voluminho de rompimento aqui,
Mas se eu começar a ter muito volume nessa zona, por exemplo, entre os 8.000 e os 8.500, é algo que eu vou ficar um pouco preocupado. Por quê? Porque aqui a gente tem um gapzinho de resistência, correto? Então, se eu começar a ver que muitas pessoas estão comprando aqui e a gente tiver grandes volumes de compra nessa região, eu vou ficar um pouco preocupado, tá bom? É um sinal que a tendência pode reverter ou, no mínimo, corrigir. Beleza? A gente teve muita compra aqui, então eu não ficaria surpreso se o Bitcoin tivesse uma grande correção aqui. Eu não acho que é o que vai acontecer, tá? Mas se acontecer, e a gente vai olhar numa hora aqui onde que isso pode acontecer, não seria algo que invalidaria a tendência de alta do Bitcoin, tá? Para mim, a gente está claramente numa tendência de alta ainda, e uma correção dessa onda que a gente teve aqui, olha, pode acontecer, porque a gente não tem uma grande correção desse movimento aqui. Você pode pegar do fundo, você pode pegar daqui, enfim. A gente pode facilmente voltar e testar essa região dos 7.300 sem isso caracterizar numa reversão da tendência. Então, nesse momento, eu, por interpretar que esse não é um volume de topo, ainda estou comprado, e mesmo se o preço vier corrigir aqui no 7.300, que para mim seria um ponto, o primeiro ponto de suporte forte que a gente vê nessa região, mesmo assim, eu vou continuar bullish. Porém, se a partir daqui a gente vier e perder esses suportes, aí é um péssimo sinal, tá? Perder os 7.300 para mim já é um sinal de fraqueza. Perder os 7.100 piorou. Perdendo 7.100 eu já posso considerar que foi uma armadilha com grande probabilidade de reversão. E se perder os 6.600, aí ferrou. Correto? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que a maior probabilidade agora está apontando para alta. Até porque, se a gente for no curto prazo aqui, a gente vai ver que a gente está formando um padrão de continuação da tendência de alta, tá? É um padrão que a gente, que nos 5 minutos aqui, eu estava desenhando esse triangulinho, tá? Tá carregando aqui. E, assim, no momento, eu não operaria esse triângulo, por quê? Porque há uma grande probabilidade da gente passar por um período de armadilhas aqui. O que é isso? O preço vai lá em cima e volta rapidamente. Vai lá embaixo e volta rapidamente. Para quê? Para as baleias acumularem posições e, quem sabe, manterem o mercado subindo, tá? Isso é um padrão de continuação, mas é um padrão que a gente está se desenhando nos 5 minutos. O ideal para mim seria ver esse padrão em tempos gráficos maiores. Quem sabe, numa hora a gente consegue fazer um padrão assim, uma bandeira ou uma bullish falling wedge. Pode até ir lá no 7.300. Para mim, um rompimento de um padrão assim, com o volume caindo igual está acontecendo, olha só, vai ser algo extremamente positivo para o preço, tá bom? Então, para quem está procurando pontos de oportunidade para entrar, eu acho que assim, antes do 7.300 e pouco, você estaria entrando assim num ponto arriscado, um ponto distante das médias, tá bom? O ideal é esperar um padrão desses, esperar o rompimento desse padrão. Aí, para mim, seria a entrada ideal para o Bitcoin, tá? No curto prazo, eu vejo um suporte interessante na região dos 7.500, que se perder, a gente pode ter essa correção um pouco mais forte, igual eu falei, e eu vejo uma resistência aqui agora, tá? Nessa região dos 7.580, que se rompida, pode fazer o Bitcoin ter mais uma pernada de alta, quem sabe para testar os 7.800. Mas como eu disse, a probabilidade de armadilhas agora estão muito grandes, então eu não recomendo operações, a não ser que você seja um trader experiente. Correto? Então, eu acho que eu já deixei claro que para eu pensar em venda, eu vou ter que ver muitas pessoas comprando no topo, né? Mas toda essa questão da compra no topo é um pouco subjetivo. E como a gente pode tirar um pouco dessa subjetividade? Eu acho que com os nossos indicadores de sentimento, tá? E um deles é o Crypto Fear and Greed Index. Para eu começar a pensar a vender o meu Bitcoin, eu quero ver o Fear and Greed Index aumentando bastante aqui, tá? Porque ele ainda continua em 19, não atualizou do rompimento, tá? Vai atualizar em 7 horas. E amanhã, com certeza, vocês vão ver que eu vou vir falar dele aqui. Porque se ele já vier aqui para ganância, por exemplo, nós vamos pensar em realizar as nossas posições, correto? Mas se ele continuar em extremo medo, para mim vai ser só mais um sinal de que
as pessoas continuam achando que o Bitcoin vai cair e por as pessoas estarem acreditando que ele vai cair, que ele vai para 3 mil, que ele vai para 1.000, a maior probabilidade é que ele continue subindo, tá? Esse não é o único indicador que a gente utiliza, a gente também utiliza o Open Interest, as liquidações, e hoje eu vou falar mais especificamente aqui do indicador que eu uso muito, vocês estão cansados de saber, que é o Funding, beleza? O Funding, que é um indicador que basicamente ele tenta captar a oferta e a demanda do Bitcoin. Se você não conhece ele, eu recomendo você ir na playlist Indicadores da Belo Trade e clicar lá e ver o Funding. Não só ele, como todos os meus indicadores eu explico lá. Mas qual que é a sacada por trás do Funding? Esse Funding é uma maneira de rentabilizar posições abertas em exchanges de futuros. No nosso caso aqui, a gente está pegando o Funding da BitMEX. E quando muitas pessoas estão querendo comprar o Bitcoin, quando a gente passa por momentos onde a demanda está muito grande, como por exemplo a gente teve aqui depois daquele rompimento dos $9.500, lembra que eu falei com vocês? A gente começa a ter uma demanda muito grande e os longs começam a ter que pagar muito caro para ficar nas operações. Então você pode voltar no passado e ver que pontos onde isso acontece são pontos ou de correção ou até mesmo de reversão. Por exemplo, aqui a gente teve uma correção, aqui lá no topo a gente já teve o quê? Uma reversão. Então, enquanto o Funding não me demonstrar que a demanda está muito grande, ou seja, que está tendo muita gente querendo comprar o Bitcoin, eu ainda estou bullish, tá bom? Então, eu gosto de utilizar esses indicadores de sentimento com essa interpretação técnica do volume. Por enquanto, a gente pode ver que ainda não tem um grande aumento aqui do funding para eu acreditar que a demanda cresceu demais e que a gente vai ter problemas. Para isso, eu gostaria de ver, no mínimo, candles aqui de 0.06, que seria tipo assim, o que aconteceu aqui quando a gente teve 0.06 a primeira vez? A gente não reverteu, a gente teve uma correção que foi ali dos $9.000 até os 8.200, se eu não me engano, exatamente uma correção de 10%. Então, assim, a gente vai ter que interpretar esses dados e não é porque printou um negócio aqui que a gente tem que vender igual louco. A gente vai ao longo dos dias, que esse é um indicador que demora para atualizar, conversando com vocês e tomando as decisões com base nessa estratégia que a gente está falando com vocês há muitas semanas já, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise do Bitcoin em dólar. Por fim, eu quero mostrar para vocês algo bem interessante, que é uma análise rápida aqui do Bitcoin em BRL. Para quem não sabe, o dólar hoje fez uma nova máxima, né? A gente passou dos 5,50. Nesse momento, o dólar está em incríveis 5,53, fazendo mais uma alta histórica aí, né? Isso está sendo bom para o Bitcoin, teoricamente, porque a gente, como pode ver, já está em patamares superiores do que a gente estava no início da crise, tá? No início da crise, que para mim foi esse candle aqui, né? Quando a gente teve o problema com o petróleo lá, quando o Trump fechou a fronteira com a Europa, o Bitcoin caiu aqui dos 38 mil que ele estava e chegou no Brasil até os 20 mil, né? Uma queda de quase 50%. Nesse momento a gente já está em quase 41 mil reais. Ou seja, a gente já recuperou toda a queda que a gente teve. Então, isso é mais um fator que me mostra assim que realmente essa queda aqui, tanto em real como em dólar, pode ter sido sim um grande ponto de acumulação dos grandes players e que desde a gente vem falando desde o começo, né? Que ainda carece de muito mais gente comprar aqui para a gente ter uma reversão de uma acumulação tão grande igual a gente teve, tá bom? É por isso que eu me mantenho bullish no Bitcoin e nos próximos dias a gente vai atualizar todos esses indicadores em conjunto para determinar qual vai ser o momento correto da gente realizar. Se a gente vai realizar por muito tempo, por alguns dias, tudo isso a gente vai discutir aqui, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado aí da análise, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e comenta aí, você concorda comigo, você tá mais bullish, você ainda acha que isso pode ser uma armadilha? Porque não tá descartado, né? A gente sabe como o Bitcoin é, pode ser uma armadilha. O que você tá vendo aí do mercado, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.